Acabei atuando na área de imóveis na pandemia também, porque eu tava querendo diversificar. Fala, galerinha, mais um fim de cast começando aqui para vocês, e hoje eu não podia começar sem agradecer o pessoal da Leveros, todos os nossos patrocinadores, Dermis Slim, o Dr. André, tô brincando, mas todos os nossos patrocinadores que ajudam o Energético One Drink, que ajuda esse programa a permanecer no ar. E o convidado de hoje, eu até, trouxe escrito a lista dele aqui, porque o bicho tem coisa empreendendo. Meu Deus do céu. Ele começou a empreender com 12 anos, vendia pulseiras e desenho na escola. Olha que malandro, cara. Você vender desenho na escola, você tem que ser muito bom, porque todo mundo desenha na escola. Ele também já trabalhou com publicidade, ele trabalhou com o pai, ele importou roupa dos Estados Unidos para vender, quase o cara da reserva, o Rony da reserva. Ele já trabalhou em gráfica vendendo sacolas, montou uma revista de lifestyle com 19 anos. Pô, com 19 anos eu queria comprar a revista, não vender a revista. Depois, com 24, ele abriu o seu primeiro restaurante, que é um drive-thru de sushi. Esse é interessante, a gente vai querer explorar isso daí. Hoje, ele tem 8 operações de restaurante, um dos restaurantes mais conhecidos do sul do mundo, que é o Zefir. Eu acho que a imponência do Zefir é extraordinária, porque todo mundo que vem conhecer uma marina do nosso Carlão de refinamento e renome nacional, que é a Marina Itajaí, vai no Zefir, porque aquela área do Zefir de convivência ali é sensacional. Além de outras operações de restaurante também e mais coisas, você empreende também fora do ramo imobiliário. Hoje a gente está aqui com o Thiago Mello, um querido amigo que vai abrir um pouco do jogo desse mundo aí de empreender, como é empreender em vários ramos e como é que é o dia a dia de um empreendedor do ramo alimentício. Thiagão, um prazer, o nosso muito obrigado. Seja bem-vindo aí ao nosso programa, dá um oi pra galera aí, se apresenta um pouquinho. Então, primeiramente, agradecer o teu convite aí de participar desse podcast. Acho que fomentar o empreendedorismo aqui na região é fantástico. Parabéns para ti, que veio do segmento da medicina e acabou tendo esse protagonismo, né? Então, fico muito contente de poder dividir um pouco da história, da experiência aí para quem acompanha o teu podcast. Boa, vamos explorar um pouco desse Thiago aí. Conta pra mim um pouco disso daí. Como é que é vender desenho na escola? Desenhava lá e... Pois então, cara, eu sempre fui muito do lado não tanto da exata, mas ali da parte da humanas e criatividade e tal. E eu sempre gostei de desenhar. E tinha alguns amigos ali que gostavam dos desenhos e pediam pra eu personalizar. Então eu comecei fazendo isso, entendeu? Desenhando e tal. E, pô, eu tinha um tempo ali, eu comecei a ter essa percepção de que pra produzir eu podia, de repente, cobrar algo, né? Então comecei a fazer isso e, pô, tinha comprador. Ótimo. Então comecei. Claro, valor simbólico e tal, mas pra mim já tava valendo. Brincadeira de criança, mas É. com fundo de empreendedor. Isso talvez veio um pouco por conta da minha infância, que eu participei muito da vida do meu avô. E meus pais trabalhavam e tal, ficava na casa do meu avô, e meu avô foi estofador a vida toda. Então já tive esse contato pequeno já com o comércio ali, vendo os clientes entrar e sair e tal. Então meio que no inconsciente já estava entendendo o que seria isso. Sim. Depois teve outras etapas ali na adolescência, pô, fazer pulseirinha de time de futebol, depois o desenho, daí realmente ali que nem tu falou, importar camiseta dos Estados Unidos. De onde veio essa ideia? Eu e mais 2 amigos, a gente viu que não tinha como comprar Abercrombie na época, não tinha onde comprar e tava em alta, né? Sim. E Polo Ralph Lauren era caro, Lacoste, Hollister. Sim. Conseguimos uma ponte em Miami, comprávamos, importávamos e vendia. Tipo, chegava a R$50 na época, a gente vendia 150. Então foi uma outra... E a galera pagava, porque era a marca do momento, né? Sim, lembra aqueles cavalão que ia na balada, assim? Então a gente acabava... Comecei tendo essa experiência de, pô, investir, né? Fazer a gestão e tal, E ter e vender também. Sim. Então foi indo. E depois disso veio essa ideia da revista aí, que com 19 eu montei. Era uma revista de moda, comportamento e lifestyle chamada Unity. Tem vídeo ainda no YouTube dela, assim. E da revista, cara, eu fui pro entretenimento. Daí comecei a fazer eventos em casa noturna, alugar e tal. Dali conheci a galera da gastronomia. Aqui na região? Não, em Joinville, eu sou de lá. Aí conheci a galera da gastronomia. Tive uma participação minoritária num negócio.
tive que investir pouco, assim, porque eu não tinha muito. 37.350. Caceta! Eu lembro do valor. E porque eu tive que emprestar, né? Uhum. E depois uma parte eu tive que pagar trabalhando. Né? Então eu tinha a menor porcentagem Mas isso já na culinária. já na culinária, porque eu conheci o pessoal da gastronomia, tive a oportunidade, a gente montou o segundo drive-thru de sushi do Brasil. Caceta. Lá em Joinville. E eu conheci ele através de um drive-thru também, que foi o primeiro drive-thru do Covid do Brasil, que eu criei aqui na Uniavan com o Morra, nosso convidado do episódio anterior. E depois eu fui bater lá na Marina, Itajaí, pedi pro Carlão, mas quem fez a ponte foi o Thiago. Falei, Thiagão, me ajuda aí, vamos meter um drive-thru aqui. Ele falou, bora, vamos lá que eu te ajudo, conversar com o Carlão. E ali, com 24 anos, restaurante foi tipo ensino básico, ali, fundamental, médio e faculdade pra mim, porque eu não era desse ramo, né? Uhum. E tava meio que descontente com a minha realidade, o que eu tava fazendo. Quando a gente começa a nossa fase de juventude, é difícil saber o que tu quer fazer da vida, né? Sim. Mas eu já tinha uma certeza do que eu não queria, né? Então, o empreendedorismo, ele tinha esse viés de que eu tava buscando, que é ser gestor do meu próprio tempo. Uhum. Essa era a primeira questão. E aí Você já tinha isso muito com você? já tinha. Eu não... Bem jovem? Já, bem jovem. Eu já queria mais esse lance do protagonismo, não tanto ser coadjuvante, E né? de ser livre também, né? É. Porque o gestor do seu próprio tempo é o cara mais livre que tem. Exatamente. Então isso eu gostava muito. Eu não gostava dessa ideia imposta de que eu tinha que bater um ponto às 7 da manhã, entendeu? E é perfil, né, cara? Cada um tem o seu. O meu era assim desde que eu me entendo que... nessa caminhada de empreendedorismo, de pensar o que eu queria fazer da minha vida, onde que eu poderia ter um lugar de potência, né? Um lugar onde eu poderia trazer mais resultados para minha vida. E aí eu comecei ali, entendeu? Com essa questão do empreendedorismo, restaurante. E aí comecei, cara, a passar por todas as etapas. Estoque, compras, RH, financeiro, tudo que tu imagina ali, menos o operacional na parte, tipo, de produção. Cozinha, o bar, ou sushi. Claro, dei alguma força, mas eu não sei cozinhar, eu não sei fazer drink, essa parte eu não domino. Top. Eu ficava na outra parte. Eu tenho muita pergunta pro ramo alimentício e que vai ajudar muitos que pensam em empreender nisso. Porque eu brinco que empreender no ramo alimentício é teoricamente um pouco mais simples, porque todo mundo sabe cozinhar um pouquinho, todo mundo se mete a fazer e tentar fazer e tal. Então, pô, a gente tem aqui o Josué, nosso primeiro convidado, ele tinha uma barraquinha de hot dog, não tem muito segredo você como fazer um hot dog. Vai pôr a salsicha na água, vai tirar, vai abrir o pão, vai pôr a salsicha e tal. Só que existem inúmeros mitos e verdades que quem está dentro do ramo alimentício vai poder falar com mais propriedade. Uma pergunta que eu sempre ouvi, sempre quis fazer para pessoas do ramo alimentício, já fiz para alguns, mas é verdade que empreender dentro do ramo alimentício é muito difícil pela margem, que a margem é muito estreita em muitas coisas e um pequeno cálculo errado pode desencadear um grande erro? Sim. Então, é bem difícil. Eu acho que da onde eu já trabalhei ou já empreendi, pra mim é o mais difícil. Porque, eu vou explicar resumidamente. Primeiro, tu tem que comprar bem, né? Se tu comprar fora da tua ficha técnica, tu já tá perdendo dinheiro nisso. O que é comprar fora de uma ficha técnica? A ficha técnica é uma precificação. Por exemplo, se eu vou vender um prato a R$100, digamos, e eu porcionei ali que vai 100 gramas de salmão, entendeu? E aí o preço do quilo que eu coloquei ali é X. Só que aí aumentou e tá Y. Já ferrou com o meu processo, entendeu? Porque não vai bater lá. E tá impresso o cardápio, né? Não é o meu, pelo menos. Tá engessado, tá teoricamente. engessado. E às vezes o repasse pode afastar o cliente, assustar o cliente. Então tem coisas que a gente tem que cuidar muito. Claro que a gente coloca uma margem de proteção, mas às vezes quando a inflação bate... Não, e até acertar essa margem... Exatamente. Mas no processo ali, comprei bem. Daí depois vem a parte da manipulação, né? Recebi essa mercadoria. Quem tá dentro da cozinha tem que cuidar muito bem disso. Depois porcionar, tá 100 gramas? Não pode fazer 150, senão imagina todos os pratos. Vem 300 pratos, 50 gramas por prato que tu tá perdendo. Destruiu. Entendeu? Depois disso, tem a parte da finalização, de cozinhar bem, fazer o prato ali. Daí tem esse lance do food style, que é um prato bem apresentado, tem que estar na expectativa. Tem a foto lá, tem o Instagram, o cliente tá vendo. Pô, veio diferente da foto. E ainda tem o sabor. E ainda Aí tem o sabor. E daí lá na frente tem toda a parte do time que tá ali fazendo atendimento, lidando com a expectativa.
administrativa com o teu estômago, com a tua mulher grávida no restaurante, com as crianças. Cara, é bem complexo. É muito processo também. É então, muito além de ser uma processo. margem espremida por todas essas variáveis, ainda é muito processo. Em relação à margem, tu tem que respeitar os tetos e tu tem que ficar monitorando isso. Por exemplo, insumos, 35% teto, não pode passar disso. Entendeu? Que é um markup de 3,5. Despesa administrativa, tem que bater 15%. 17% já tá comendo meu lucro. E imposto, 12%, varia se tu é simples, presumido. E assim vai, cara, entendeu? Tudo que tu fica ali. quebra-cabeça grandão. Aí tipo assim, ramo de pizzaria, a margem normalmente é maior. O meu ramo de gastronomia à la carte, né? Não é buffet fino, nem rodízio, mas fino. Cara, é 15% se eu respeitar todos os tetos e fazer meu trabalho bem feito. Caceta, mesmo sendo frutos do mar? É mesmo, entendeu? É o que eu consigo atingir. Já consegui margens melhores, mas, cara... Já viveu tempos piores também. Também. Mas, assim, é mais ou menos isso daí. Entendeu? Outra pergunta que eu sempre vejo, né, no ramo alimentício, você levantou uma bandeira aqui diferente, então é muito bom perguntar pra você. Geralmente, se você for lá no Sal, o dono é um chefe. Se você for, que é o Fogaça, se você for lá no tal outro, é um chefe. Geralmente o dono de um restaurante, principalmente renomado, ele é o chefe. Porque talvez saiba lidar um pouco melhor, ou crie um prato que fez ele alavancar esse restaurante. E aí você senta aqui, tem 8 restaurantes renomados, onde você abre restaurante ele fica renomado, e você diz que você não sabe cozinhar. Aonde está a magia? Você conseguir ter ao seu lado um bom chefe ou na gestão pura e simples? Só deixa eu te corrigir uma coisa. Eu montei 8, hoje eu tenho 4. Alguns eu vendi e teve esse processo só, tá? Mas assim, o que acontece. Esses chefes, em determinado momento, se eles quiserem crescer, eles vão ter que sair da cozinha. Porque se eles têm 3 restaurantes, eles não vão conseguir estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Então, eles são obrigados, né, a desenvolver pessoas, certo? Então, eu acho assim, que a parte de operacionalizar, a parte de você fazer um cardápio, entregar, se tu é um chefe, é uma coisa, é um trabalho e é um universo de coisas. Já a parte de gestão é outra coisa, porque tem gestão financeira, de compras, de pessoas, daí tem o marketing, tem o relacionamento comercial, às vezes com eventos e tudo mais, parcerias com empresa. Tu não consegue fazer tudo, abraçar tudo. Se existe, às vezes, uma fusão entre um chefe e um gestor, é maravilhoso. Né? Tem que dar match. Mas é maravilhoso porque o cara domina a cozinha, ou o sushi, ou o bar, e você domina toda a outra parte, entendeu? Mas também é um casamento muito atênue, né? Porque às vezes você vai querer dar um pitaco no que o chefe, talvez pelo gosto dele, não usa isso daí pra temperar que isso aí é caro. Meu amigo, eu quero temperar com isso. Daí vai gerando os atritos. Então é um casamento bem delicado. É bem delicado. É difícil também, porque às vezes um chefe ficou, 20 anos dentro de uma cozinha. Quando ele vai pro universo da gestão, talvez ele não tenha inteligência emocional, às vezes, suficiente para suportar tudo que envolve. Né? Pô, dia 5 tem folha, dia 10 tem o aluguel, dia 20 tem o imposto. E é conta que não para de chegar boleto todo dia. E o cara tem que ter todo o ócio criativo e a mente tranquila, a pressão da cozinha. Cara, os dois é difícil, tá? É bem complicado. E aí, desses 4, você tem algum que você escalou? Não. Não, eu tenho... Isso até é uma reflexão que eu faço hoje, que talvez eu deveria ter pensado melhor. Porque, por exemplo, eu gosto de criar marcas e construir elas do zero. E os 4 são totalmente marcas diferentes, entendeu? Eu não fiz... o Zefir? O Zefir, o Ostro na Marina Tedesco, o Amari ao lado do Zefir e o Albergue em Joinville. Né? O mais antigo é o Zefir, que vai fazer 8 anos, o Albergue vai indo para 6 anos, e os outros são mais novos. O Ostro tem 3, né? Vai fazer 3 anos, né? Então são esses, né? Um que eu podia ter feito isso foi o meu primeiro, que foi Drive Tudo Sushi, que era um negócio raro de se ver. Cara, tinha um em Porto Alegre, tinha o nosso e tinha um em Miami no mundo. E o nosso era uma operação de drive-thru, de almoço, janta e à la carte e delivery. Era tipo 5 restaurantes em um, entendeu? Então, assim, era sinistro o processo. Não é o drive-thru de esteira.
Era o drive-thru de passar com o carro. O timer era 7 minutos. E quando a gente abriu, foi uma loucura, cara. Tipo, é uma rua sem saída. Chegou a lotar a rua e entrar na João Colim. O sushi man verde de fazer sushi. Só que era muito, tipo, só no processo ali era, tipo, muito difícil, cara. Era 7 pessoas trabalhando e produzindo. E hoje eu meio que, assim, me afastei dessa ideia de buffet ou rodízio, sabe? E produção em massa, assim. Que é violento, né? Mas, assim, a gente chegou a cogitar fazer franquia e tal. Só que a franquia era um segmento que eu não quis atuar. Eu dei uma estudada e eu não quis atuar. Pelo quê? Por conta de que... Essa é uma experiência... Galera, pega o papel e a caneta, você que pensa em franquia, pessoas grandes trazem reflexões grandes. Então, além de você conseguir digerir tudo isso, você vai ter que abrir o teu próprio leque de enxergar por vários prismas a sugestão, a opinião dele. Vamos lá. Na época, pelo estudo que eu fiz, assim, a questão de que eu teria que amarrar muita coisa com esses possíveis franqueados e tal. E também teria que ter uma gestão muito... Que é um casamento por cada franqueado também. A verdade é que eu não queria me incomodar com um tanto de franqueado que eu ia ter e todo esse processo. E eu tava focado em fazer aquele dar certo, entendeu? Talvez eu não tava no time necessário também pra isso. Porque assim, na hora de franquear, tu tem que estar, tipo assim, 1000%, entendeu? Então todo o processo... Disponível também. Todo o processo tem que estar alinhado, todo o branding, tem tudo, cara. Tudo é meio que tem ali o playbook pra tu deixar pro franqueado, entendeu? E ainda assim, tu tem que estar bem amarrado no contrato, porque existem desvios aí nesse processo. Interpretações de processo. Entendeu? E na ocasião, assim, eu tinha conversado com algumas pessoas que estavam se incomodando muito com isso. Entendeu? Tipo assim, tu franqueou algo. A sacola tinha que comprar contigo da loja. Mas o cara ia lá, se atravessava e comprava em outra Tentava comprar. Então, assim, para franquear, tu tem que ter estrutura, tu tem que estar bem capitalizado, tem que estar bem estruturado para isso. E mentalmente, né? A gente tem o Morra aqui, com a rede Iowa, que tem um monte, e o Nadim, que é um episódio anterior dele, o cara tem 500 Oral Unique, velho. Empresa de odontologia, clínica de odontologia completa, tem 500 pelo Brasil. Conheço, viu? Como esse cara é calmo, eu não tenho noção. Porque, meu amigo, 500 caras me incomodando de, minha franquia não tá dando. Você tem que ter um time atrás de você absurdo, né? E é isso talvez que tenha te afastado. Uma outra questão que eu queria entender, queria que você contasse pra galera, é que do sushi te deu mais fruto, né? E um fruto bem engraçado que a gente tava conversando aqui antes de ligar as câmeras e tal. Compartilha um pouco pra galera dessa experiência aí. Sim, pois é. Então, em 2016, eu tive a ideia de montar um canal no YouTube, porque não tinha, né, no Brasil, pessoas ensinando sushi, né? Então, na nossa equipe tem o Marlos Saik, que é um chefe conhecido, muito conhecido, fez a Copa do Brasil de Sushi, ficou em 6º lugar e tal, ele é de origem japonesa. Copa de Sushi, Brasil, Ele ficou em 6º, né, lugar. E ele foi junto comigo lá pro Peru, um dos melhores restaurantes do mundo, no Maidu, que é a Nikkei, que é a fusão da peruana com a japonesa e tal. Então tinha muita bagagem ali, e a gente resolveu expor isso. E criamos um canal no YouTube. E aí foi o processo assim, a gente criou o canal no YouTube, fez o investimento e deixou. Daí depois de um ano a produtora veio, tá bombando, eu faço um desconto pra vocês, tá tendo muita visualização e tal, e a gente retomou. Que gravava num estúdio, tudo, produtora? Não, eles iam lá no restaurante gravar lá. O nome é canal Sou Chef Sou de Alma, quem quiser ver no YouTube lá. Tem mais de 150 mil inscritos, se tornou o maior canal de sushi do Brasil. Eu não sei se ainda mas Foi por um tempo. Foi por um bom tempo. E aí o que aconteceu? Na pandemia nós já estávamos se preparando para vender um curso online. Então, ensinar o pessoal em casa, por passo a passo, em vários modos, a fazer sushi. E coincidiu de dar na pandemia. Então, a gente vendeu muito bem na pandemia. Performou pra cacete. Performou e agora a gente tá pra lançar o avançado. Aí, ó, já fica a galera do Sou Sushi aí. É legal porque tu tem ali uma pessoa que acabou sendo uma autoridade. Então tu tem um produto e o infoproduto ficou em alta e coincidiu com a pandemia e tal, a gente acabou surfando essa onda, né? Mas você também tem que ser um gestor disso. Tem que ser. E aí, foi aprender marketing, foi aprender as coisas?
Aí é curso de Pedro Sobral, Érico Rocha, 6 em 7, várias... Pra fazer aquilo performar bem e performar mais vezes também, né? Porque Exatamente. daí é um produto super explorável, Exatamente. além dos restaurantes. Isso aí. Então você já abre duas frentes. Então tem... Lá no restaurante tem a plaquinha do YouTube lá, bem legal, em cima do sushi, quando tu for lá dar uma olhada. Mas o que é legal disso, cara? É tu começa a ver sobre gatilho mental, né? Escassez, né? Gerar autoridade. Que pode usar em vários universos. Vários né? universos. Tu vê que aquecer pra vender, entendeu? Não é um negócio assim, só do nada num dia vendi. Não, tu faz todo um aquecimento, né? Tu cria várias estratégias, insights, vídeos, enfim, pra ir colocando ali no teu público-alvo. E a grande sacada também é ter um bom gestor de tráfego, né? Pra tu chegar no público certo. Conseguia bater, né? E o mais legal disso tudo é que daí pega no propósito, né? Que vocês depois ainda começaram a receber mensagens e feedbacks. Muito. Como? Conta um aí legal. Vem na sua cabeça. Teve vários de pessoas que estavam sofrendo ali na pandemia, que perderam o emprego e tal, e que acabaram aprendendo a fazer sushi e conseguiram ajudar nos custos de vida. Teve um outro rapaz que estava, uma parte da medicina era bolsa, outra ele precisava pagar, os pais acabaram tendo problema com isso, é caro, né, tu sabe bem, então ele conseguiu também fazer via delivery, que é uma coisa que na pandemia alavancou bem também. Né? E, cara, conseguiu ali se virar e pagar a faculdade e tal. Então, assim, esses feedbacks depois, assim, eles acabam, assim, sendo imensuráveis, né? E gratificantes. Porque é aquele trabalho também de formiguinha. Tu começa a colocar, mas é que nem assim, tem um propósito envolvido e tal. Acaba tendo ali um combustível a mais, né? Pra tu... Sim, pra desempenhar, né? Exatamente. É mágico. E hoje você também investe em imóveis e tem alguns outros investimentos. Como que o Thiago consegue se olhar? Porque a gente que tá no meio de empreender sabe que vem coisa de tudo que é lado. Daí cada vez aparece mais. O que você acha mais desafiador dentre os seus investimentos hoje para você empreender? Aquele que você fala assim, cacete, esse ainda me dá mais dor de cabeça do que rendimento realmente. Sim, então, eu acabei atuando na área de imóveis na pandemia também porque eu tava querendo diversificar. Não queria ficar só na gastronomia. Hoje, pra mim, o mais desafiador tá sendo a gastronomia. Tá? Sério mesmo? Tá sendo a Mesmo gastronomia. com 8 anos de bagagem? Sim, por conta da mão de obra, a crise de mão de obra, entendeu? Principalmente aqui na região, aconteceu uma coisa, o IGPM foi lá em cima, né? Então o aluguel ficou muito alto. Então ele tá representando hoje de 30%, 50% do salário das pessoas. E você como empregador... E respeitando o teto que a gente falou antes, tem um desafio aí. A gente tem comissão no restaurante, né? Isso ajuda muito. Então a gente paga acima da média. Mas tem um processo de hierarquia e de crescimento dentro da empresa. Então, para o trabalho mais braçal ali, tá sendo complicado. E assim, eu sei que não é só o meu segmento. Entendeu? É todo mundo. Né? E ainda a gente luta com o que a gente estava falando antes, que é o trabalho da internet. Daí o cara prefere ser entregador da Mercado Livre, ele prefere abrir um canal no YouTube e tentar fazer tal coisa, ele prefere tentar fazer um dropship escalado e vender também, trabalhar para Google para olhar texto. E aí ele começa a escapar para ficar dentro de casa e piora isso também. Isso para quem tem, às vezes, um nível de consciência e um aprendizado a respeito disso aí. Tem gente que nem vai para essa linha, né? Tem outras pessoas que ficaram, por exemplo, na ajuda do governo, né? Ou ficam fazendo bico e tal. Né? Então, assim, é bem complicado para quem trabalha com essa mão de obra, né? Que, de certa forma, ela também precisa ser qualificada. Porque tu trabalha com alimento, com entrega, tem que ter um certo expertise, né? Então, assim, essa é a parte desafiante. Diversificar, eu achei uma coisa boa, né? Pra minha vida. E pra mim, assim, empresa, cara, não difere muito. Pra mim, tem 3 pontos principais de empresas que são semelhantes, que é... Anota aí. Pessoas, em primeiro lugar, processo e produto. Se tu for ver, a maioria das empresas é assim, né? Então, pessoas em primeiro lugar, tem que fazer essa gestão bem, desenvolver elas, escutar elas, fazer elas se alinharem ao propósito, à missão, visão, valores da tua empresa. Depois, tem todo o processo, né? Que tem daí aquela cultura do erro, tipo... Erra e corrige rápido, não repete os mesmos erros, vamos embora, vamos crescer, vamos evoluir. E no final tem o produto, né? Então, assim, pode pensar em vários segmentos. É tudo... Que aula, velho. Uma aula em 2 segundos. Parte. E aí a parte do gestor, eu também acho que tem alguns pilares. Por exemplo,
Tem até uma analogia legal que é o seguinte, o conhecimento, ele te faz entrar no jogo, né? Então, e ninguém te tira, né? Então, assim, essa curiosidade para tu aprender constantemente com esse mundo maluco da internet que a todo momento está mudando, é necessário. Então, o conhecimento te faz entrar no jogo. O próximo é a inteligência emocional, que é lidar com as tuas emoções e as dos outros. Esse é difícil pra caramba. Ele faz tu ganhar o jogo, né? E o último que faz tu vencer o campeonato é a adaptabilidade. A pandemia foi uma escola disso, né? E o Brasil é uma escola disso. Sim, né? todo Cenário dia. político, todas as estatísticas. Tu não sabe como vai ser amanhã. Você acorda pra um jogo novo todo dia. E aí a gente tá falando de investimento ali. Pô, se tu tem ações, tu vê a situação aí que aconteceu da Americanas. De um dia pro outro. As falas que estão acontecendo, que cai, vai, e aí, tipo... Cara, é difícil, né? Então, assim, o empreendedor hoje, ele tem que fazer acontecer independente dos cenários. Sim, né? Por isso que o brasileiro é o povo que mais consegue sair do próprio Brasil e ter sucesso independente do lugar que ele esteja. Essa adaptabilidade do brasileiro, ela é descomunal, né? Exatamente. E eu acho que a principal característica do empreendedor é não desistir. Porque aqui no Brasil não é um lugar para amador, né? É um lugar para profissionais. Porque o amador não sobrevive. O amador é porrada todo dia. Cara, eu diria que assim, de cada 100 empresas, vamos lá, uma dá certo, e que dá dinheiro mesmo, é difícil, cara. É desafiante demais, entendeu? Sim, você conseguir voltar com alguma coisa para casa e não só manter aberto, né? É isso aí. E hoje o Thiagão tem filho. Tava brincando aqui, a gente tava contando e tal. Até um abraço pro Maurílio, que também tem um baby dentro de casa. Como que você imagina abordar um pouco? Porque isso daí é um negócio que me choca um pouco. Fico, pô, como eu vou passar pra Sereninha, que ela tem que empreender? Esses dias eu ainda tava brincando, falei, vou ensinar ela a ser política, que do jeito que tá indo, daqui a pouco pelo menos ela aprende, entra na política e rouba, sei lá o que ela vai fazer, mas ela tá um pouco mais garantida. Porque essa nova ordem mundial vem moendo, né? Os caras vêm ditando regras e vai mudar muita coisa aí. Como é que eu vou passar isso para os meus filhos? Como é que eu vou passar isso para a Serena, você para os seus filhos e tal? Como você imagina abordar esse tema para que seja algo fluido, igual foi com você, e ela consiga... Você tenha a certeza ali, pô, plantei essa semente bem plantada dentro dela e ela vai empreender também. Sim. Primeiramente, é uma pena que no Brasil não tem educação financeira na escola, né? Não tem empreendedorismo e tal. Então, eu acredito que isso ajudaria muito aos pais também como um apoio, né? Mas a missão principal acaba sendo nossa, de educar e de também colocar eles no caminho que a gente acha que é o melhor pro futuro deles. Cara, eu já começo agora, na verdade. Por exemplo, meu filho tem 1 ano, né? Tem uma casinha lá no condomínio ou no parquinho ali, ele entra, ele gosta de brincar e ali parece uma vendinha. Eu já começo a brincar, e aí, filho, tem açaí, tem tapioca, o que tu vai vender? Faça vídeo com ele e tal. Eu acho que a gente tem que passar para as crianças essa mensagem de que para você ser remunerado, para você ganhar, tu tem que produzir, entendeu? Tu não ganha as coisas de graça. Então, eu acho que a gente, pelo exemplo, principalmente, e esse ensinamento, né? Brincando com ele, né? Mostrando para ele, Lúdico, filho, né? faz alguma coisa aqui, o papai te deu uma remunera de uma recompensa outra dessa coisa. forma. Pô, administrar, vamos no shopping. Tu conquistou tua mesadinha, então vamos usar isso aí. Vamos ali mostrar o valor do dinheiro, entendeu? Desde pequeno, ver que é suado para ganhar, porque gastar é fácil. Sim. Então, eu acho que esse é um caminho. E, cara, pra criança tem que ser princípios, né? A gente precisa ensinar princípios pra eles. Porque princípios eles vão levar pro resto da vida e ninguém vai fazer eles mudar. Então, o caráter é uma coisa que a gente precisa passar isso pra eles, né? Então, eu acho que é esse o caminho, entendeu? E de moldar desde pequeno, né? Exatamente. Então, para quem tem filhos aí, tá começando nessa jornada, eu acho que a galera da nossa idade agora estão desabrochando, tá vindo criança Sim. de monte aí. A gente tem que aprender a empreender e também não pode esquecer dos princípios, né? Que nos fazem empreender, mesmo que roubar esteja dando certo no nosso país, mesmo que o errado tá vencendo, a gente não pode esquecer dos nossos princípios com os nossos, né? O mundo tá virando uma guerra de pessoas e as pessoas não estão entendendo que elas estão fazendo mal a elas mesmas. Sim. E a próxima geração não pode achar isso banal ou achar isso comum. Exatamente. E eu acho assim, cara, que a gente tem visto que facilidade tá trazendo fragilidade, né? E dificuldade traz resistência. Eu vejo que tem essa geração nova tá muito frágil.
Estão passando muita mão na cabeça. A gente tem falado dessa geração do mimimi, né? Tudo é culpa do outro. É culpa do pai, da mãe, do empregador, do país. Não assume nada. É um vitimismo muito puro, assim, sabe? Então, assim, eu acho que precisa ter autorresponsabilidade. E eu acho que isso, talvez, a gente que acaba sendo talvez a última geração que brincou na rua, né? Talvez que teve o offline e o online presente, talvez a gente consiga tirar um pouco dos nossos filhos esse mundo digital tão presente, desde tão cedo na mão deles. E mostrar que, cara, não pode ser com tanta facilidade as coisas, entendeu? Tem que ter um pouco de dificuldade pra ter resistência, porque a vida bate pesado. Bate. Já dizia Rock Balboa, né? O negócio não é saber bater, aguentar apanhar, né? E isso eu tenho um programa gravado, o nosso programa de encerramento, onde eu falo isso, até me emociono na fala, que o meu pai me ensinou a vida assim. Ele falava assim, pode apostar que eu sempre vou bater. Carinho em casa você não vai ter. Eu sempre vou bater, porque eu prefiro eu batendo do que a vida. Que quando a vida bater, meu amigo, talvez você não levante. A minha mão vai estar sempre te escorando. Sim. E isso daí a Sereninha vai aprender, seu filho vai aprender. Espero que o da nossa galera ali, todo mundo aprenda para criar resiliência, para criar essa resistência. Exatamente. Esse casco aí que o mundo tá tirando dessas gerações aí, e talvez a nossa geração que seja de resgate. Os nossos filhos que vão vir um pouco melhor graças à nossa criação, que entendeu que um mundo digital, somente digital, não dá certo. Exatamente. Galera, Thiagão, meu muito obrigado. Eu acho que foi um conteúdo riquíssimo para a galera aqui. Espero ter você aqui mais vezes para a gente conseguir abordar mais assuntos. E a gente vai encerrando por aqui. Valeu, Thiagão, muito obrigado. Obrigado e até a próxima. Até, valeu!